Eu creio que a experiência que tivemos pós a eleição do presidente Lula, antes ainda, no governo FHC, o movimento sindical já foi chamado a participar dos conselhos que foram instalados do ponto de vista da participação, trabalhadores, empresários e governo, no Conselho Curador do Fundo de Garantia, nos conselhos onde nós tivemos também a possibilidade de fazer discussão e cada vez mais aprimorar essa maneira de gerir as questões de uma maneira tripartite. Qualquer balanço que a gente fizesse nesse período, a gente poderia afirmar que o período do governo Lula foi um período positivo do ponto de vista das negociações coletivas, quer seja dos trabalhadores, quer seja dos empresários. Nós somos chamados a participar, por exemplo, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico. Nós fizemos um debate, como disse o Siqueira aqui, da qual ele foi um dos protagonistas, do debate sobre a reforma sindical, a reforma da estrutura sindical e da reforma trabalhista, a qual acabou como proposta indo para o Congresso Nacional e lá está para o debate dos congressistas. Eu creio que a experiência que nós temos levado no dia a dia faz com que a gente busque aprimorar cada vez mais a nossa ação sindical. Eu vi o último debate aqui, o procurador falou bem do Ministério Público. O sindicato ele foi organizado no Brasil muitas vezes para buscar apenas o direito individual. O direito coletivo, muitas vezes, ele se dava na hora em que interferia a Justiça do Trabalho para dirimir aquela ação que o movimento estava coordenando. Eu acredito que a experiência que nós fizemos no pós-78 para cá, cada vez mais nós aumentamos a nossa organização sindical, nós cada vez mais avançamos a negociação coletiva, não é? Uma coisa que tinha parado na época da ditadura, avançamos e cada vez mais sentimos a necessidade de cada vez mais ultrapassar certos limites. Primeiro limite, negociação coletiva se dá através do sindicato local. A federação no Brasil, ela negocia se o sindicato der procuração. A confederação só negocia a questão trabalhista se o sindicato, se a federação lhe der procuração. Isso para dizer que no Brasil ainda não avançamos o contrato coletivo de trabalho, né? Nós temos experiências de negociações coletivas ainda que se dão por região ou por cidade ou por estado. Estou vendo os companheiros aqui das indústrias automobilísticas de Curitiba e região, estou vendo os companheiros da indústria automobilística de Goiás, né? Não se dá uma negociação unitária. Nós não temos ainda no Brasil a experiência do contrato coletivo de trabalho, que é uma reivindicação dos trabalhadores, e nesse aspecto haveria de haver uma mudança na maneira que a gente se organiza. E esse avanço eu creio que nós demos a partir da constituição das centrais sindicais, a partir de dos congressos que fizemos em 1981, nasceu a primeira central em 83, a CUT, e depois as demais centrais, como eu citei no início aqui, nós temos 6 centrais legalizadas que estão buscando cada vez mais uma organização em que possa estar organizadas por setores econômicos para avançar a negociação coletiva nacional, o contrato coletivo, e mesmo que ele ainda não venha, ela possa ser articuladora das ações sindicais e das negociações nos diversos estados. Além disso, as centrais sindicais deram condições de a gente ter uma observação para o mundo do trabalho e para a cidadania, não só do ponto de vista da nossa corporação, do metalúrgico, do químico, do vestuário, do pessoal que trabalha nessas áreas, mas nós começamos a ver interesses nacionais. A questão do salário mínimo foi uma delas que já foi citada aqui. A questão da Previdência Social, a negociação para um aumento real e melhoria dos benefícios dos aposentados. Tudo isso foi graças a essa mudança que nós demos no movimento, de modernizar o movimento, passando de confederações, como se fosse a organização nacional, avançando para as centrais sindicais. E nesse aspecto a gente observa no Brasil um avanço da sindicalização. Um avanço da sindicalização pós-88, quando nós conquistamos o direito de fundar sindicatos de servidores públicos, né? Esse foi um grande avanço, ainda que não temos ainda na prática a negociação dos servidores, quer dizer, não tem uma database. Muitas vezes as greves dos servidores é mais para buscar a negociação do que propriamente para adquirir a reivindicação
reivindicação, né, e com isso prejudicando a maioria da população mais pobre, que muitas vezes precisa do serviço do Estado. Então, nesse aspecto, eu creio que a Convenção 151 é uma necessidade que já foi ratificada, mas ela precisa ser implementada. E o aumento da sindicalização no Brasil, ela só não é maior porque nós ainda não ratificamos a Convenção 158, que proíbe a demissão imotivada, né? A rotatividade, quer dizer, a rotatividade de mão de obra no nosso país, ela supera o número de contratados naquele ano. Então, é uma verdadeira mudança de diminuição de salários, né, de diminuição de companheiros e companheiras que se sindicalizaram e são demitidos e depois tem que refazer a sua associação. Com isso, dificulta cada vez mais a organização no ambiente de trabalho. Eu creio que também esse é um dado que nós deveríamos fundamentar. Além disso, nós temos a Convenção 135 que garante a organização do local do trabalho, uma coisa que não existe no nosso país. Ainda que na Constituição nós tenhamos lá a possibilidade de ter o delegado sindical em empresas com mais de 200 empregados, nós ainda não temos regulamentado a organização do delegado sindical, a organização, como em outros países, da delegacia sindical no ambiente de trabalho. Com isso também enfraquece a organização sindical, dificulta o diálogo, porque muitas vezes a presença do sindicato dentro do local do trabalho, com certeza, daria condições para ter uma visibilidade, para ter uma negociação de diálogo mesmo, de entender as dificuldades daquela empresa. Esse também é um dado que nós precisaríamos avançar para o diálogo social. Eu costumo dizer que nós, enquanto país democrático, nós avançamos até a porta da fábrica. Da porta da fábrica é impossível o sindicato entrar, a não ser através dos seus associados ou a não ser através dos delegados clandestinos, como nós dizemos. Por isso, aquela fala do procurador que me antecedeu, do Ministério Público, de dizer que nós temos a perspectiva de aumentar o número de diretores do sindicato. É verdade, porque a lei não garante a estabilidade de emprego para aqueles que são delegados sindicais. Então, se você colocá-los como diretores de sindicato, quem sabe você garantiria a possibilidade dele poder exigir, dele poder falar sem ser demitido. Agora, com isso não quer dizer que nós queramos apenas a estabilidade, apenas a garantia de emprego, mas queremos que o sindicato tenha porta-vozes no local do trabalho que possam dialogar, que possam falar das suas reivindicações sem serem ameaçados de demissão. Eu acredito que o nosso país, ele está passando por um momento, foi bem dito aqui já também, que nós precisamos de novas estruturas sindicais. É verdade, né? Nós constituímos as centrais sindicais, elas foram regulamentadas em negociação com o governo federal e com o Congresso Nacional. Foi através de um diálogo, não foi uma coisa imposta por lei, foi um diálogo que houve, foi votado no Congresso Nacional, né? As centrais sindicais hoje, elas são constituídas através dos sindicatos. O sindicato escolhe a central que ele quer se filiar, né? O sindicato indica a central a quem ele quer pagar, então, e assim a federação e assim a confederação também. Então, quando se fala em autonomia e liberdade sindical, eu creio que nós, trabalhadores brasileiros e brasileiras, estamos constituindo uma nova forma de democracia, de liberdade, que talvez não seja o mesmo patamar das convenções 87, mas vamos comparar, não é? A maneira que se organiza nos Estados Unidos não é a mesma que se organiza na Espanha, não é a mesma que se organiza, por exemplo, nos países nórdicos, né? No Brasil, por exemplo, o sindicato representa todos os trabalhadores, sindicalizados ou não. Quando nós fazemos uma convenção coletiva, quando nós conquistamos um aumento real de salário, nós estendemos esse acordo a todos os trabalhadores e a todas as trabalhadoras. Não nós, isso está na lei, não é? Se você pega, por exemplo, na Suécia, e você pega nos países nórdicos, você vai ver que não é assim. Lá é apenas para quem é sindicalizado. Então eu diria, aqui, me contrapondo à fala anterior, que nós cobramos de todos os trabalhadores e de todas as trabalhadoras suas contribuições
para o sindicato, porque ele e ela são beneficiados pelos acordos coletivos, né? Mas estamos abertos a esse debate, né? Nós toparíamos fazer um debate sobre a contribuição sindical, sim, mas não podemos abrir mão daquilo que garante os trabalhadores, ou melhor, que garante as instituições dos trabalhadores, que são os sindicatos, que são suas federações e confederações. E mais do que isso, quando se fala dos trabalhadores, não se fala dos empresários. Os empresários também têm sua contribuição sindical, né? Obrigatória, repassado aos sindicatos, aos empregadores, me perdoe. Eles têm isso, não é? Ninguém questiona, né? Ninguém questiona de onde vêm os grandes prédios das federações, como que é utilizado as finanças do Sistema S. E mais do que isso, nós não podemos descobrir um malfeitor, um ladrão, e condenar toda a cidadania do país. Nós reconhecemos certas malezas dentro do movimento sindical, sim, mas a maioria não está nessa. A maioria está aí trabalhando, está agitando. Quando se falou aqui do acordo do salário mínimo, foram manifestações que foram feitas aqui em Brasília. Mais de 30 mil pessoas. 3 marchas fizemos, com financiamento dos sindicatos. Fizemos agora um encontro no Pacaembu, em São Paulo, com mais de 25 mil pessoas, trabalhadores e trabalhadoras, para tirarem uma pauta para apresentar a cada candidato a presidente da República, no sentido da participação dos trabalhadores. Então, nesse aspecto, eu creio que nós avançamos muito, haveremos de avançar, mas muitas vezes certas medidas que o Ministério Público toma acaba prejudicando e cerceando o direito de organização. Nós estamos com uma greve nesse momento na Baixada Santista, na construção civil, e greves vêm cada vez mais porque a melhoria das condições da economia dão condições dos trabalhadores protestarem, onde o sindicato não pode colocar um carro de som na porta para fazer a sua assembleia. Tem que ser a tantos quilômetros de distância. Ora. Se não podemos nem ter organização no local do trabalho, não vamos poder agora fazer a nossa assembleia? Então não é justo. Não é justo também que retire o financiamento dos sindicatos, porque nós sabemos que as finanças de uma entidade sindical ou de qualquer organização é a principal maneira de você poder ser democrático, ser autônomo e não depender nem do patrão, nem do partido e nem da igreja. É importante que cada trabalhador possa fazer a sua participação no sindicato, se associar e contribuir com aquele que lhe traz os benefícios. Eu creio que as centrais sindicais estão maduras para esse diálogo, a maioria delas participaram do Fórum Nacional do Trabalho, chamado pelo governo Lula, e estamos abertos ao diálogo, temos buscado entendimentos com o Ministério Público, começamos essa reunião o ano passado, esse diálogo, fomos à OIT, né, fomos em Genebra, os presidentes das nossas entidades estiveram lá fazendo o seu protesto por esse cerceamento, e acredito que no Brasil nós avançamos a democracia e avançamos a organização dos trabalhadores de uma maneira que temos garantido cada vez mais a participação social dos trabalhadores nas decisões do nosso país. Obrigado.